Saúde os amados irmãos e caros ouvintes desta estreia. Hoje vamos refutar mais uma revelação, uma visão da Senhora Nadir, auto-intitulada Bispa, consagrada no banheiro por Jesus. Então, hoje vamos refutar a afirmação que ela disse numa postagem dela, que Deus revelou o casamento do meu filho Augusto. Portanto, Deus revelou o terceiro casamento do filho dela, do Augusto. Vamos refutar isto em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém? Fiquem bem dispostos nesta estreia e vamos ouvir aqui um hino. Muitas pessoas vivem brincando com Deus, até tomando o seu santo nome em vão. Vivem mentindo em nome do Espírito Santo, trazendo engano com suas revelações. Toma cuidado, ó profeta mentiroso, que vive sempre a profetizar, profetizando e falando de si mesmo, porque de Deus não tem nada pra falar. Existem outros com as vidas desconcertadas, de casa em casa vivem sempre a passear, profetizando da sua própria vontade, mas para Deus eles não sabem dar lugar. Toma cuidado, ó profeta mentiroso, que vive sempre a profetizar, profetizando e falando de si mesmo, porque de Deus não tem nada pra falar. Toma cuidado, porque Deus vai requerer tudo aquilo que você profetizou. Suas profecias mentirosas não se cumprem, por tua culpa alguém já se desviou. Toma cuidado, ó profeta mentiroso, que vive sempre a profetizar, profetizando e falando de si mesmo, porque de Deus não tem nada pra falar. Aleluia! Amém? Hoje vamos refutar a Bispa Nadir, autoproclamada Bispa. Diz que Jesus a consagrou no banheiro. Chegou lá e não sei se derramou azeite, o que é que ele fez no banheiro com ela. Também não sabemos o que é que ela estava a fazer no banheiro. Se estava a meditar, a orar. Quem sabe teve uma dor de barriga e estava a defecar. Não sei o que é que ela estava lá, se estava a urinar, se estava a vomitar, mas pronto. Mas ela diz que foi consagrada a Bispa no banheiro. Vamos lá então a isto. Hoje temos aqui mais uma pérola do Oriente, aqui da Senhora Nadir. Vamos então ouvir.
Mas antes de a ouvirmos, vamos ouvir o que diz Deus, porque mais importante do que a senhora Nadir fala é aquilo que Deus fala connosco. Vamos então ouvir Deus falar. Glória seja dada ao Cordeiro. Seis maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8 mais, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Amém, meus amados? Olha o que é que está aqui escrito. Não é? O apóstolo Paulo diz: maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Portanto, existem vários falsos evangelhos. Existe o verdadeiro, que é da graça. A graça é o favor não merecido. Ninguém merecia ser salvo. Não é? Graça é um dom gratuito de Deus. A salvação é pela graça, que é um dom, uma capacidade para ser salvo, gratuita por Deus. Não porque tu merecestes, tu não merecias. Porque toda a gente merecia morrer e ir para o inferno, mas pela misericórdia divina, pelo grande amor com que Jesus nos amou. Aleluia. Então diz aqui, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, eles usam a Bíblia, mas de ponta cabeça, e querem perturbar os cristãos, querem deixar os cristãos confusos. Mas Deus não é Deus de confusão. E querem transtornar o Evangelho de Cristo, querem fazer uma baderna, uma bagunça. Recamaia subianda. Mas ainda que nós mesmos, dizia Paulo, e olha que Paulo era apóstolo, aleluia, ainda que nós mesmos, então ele estava a falar em nome de todos os 12 apóstolos, os demais, inclusive do Pedro, Tiago e João, que eram as 3 colunas da igreja primitiva, os 3 principais líderes da igreja primitiva, ainda que nós mesmos, por outras palavras, ainda que nós que somos apóstolos, fomos levantados por Jesus Cristo, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, pregado, ensinado, seja maldito. Anátema é maldito. E Paulo repete, assim como já vos dissemos, agora de novo, eu vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Anátema. Paulo continua, porque persuado eu agora aos homens ou a Deus, ou seja, procura agradar os homens, porque se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo, ou seja, seguidor. Né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que Paulo pregava era por revelação. E olha o que é que Paulo falava sobre o segundo casamento, só para tu entenderes o que é que Paulo pregava. Isto era a revelação de Jesus Cristo. Romanos capítulo 7. Olha aí Paulo a dizer: não sabeis vós, irmãos, pois falo os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Quer dizer que o casamento não é por um uso, por um costume, por uma tradição. Não é? O casamento não é alabaia, clova, repanaia, sémia, lamassamaya, meramente um ato, como diríamos, sexual. Aleluia! Há união carnal que envolve a relação íntima, sim. Mas há união legal, aquilo que vincula o casamento é pela lei. Há 2 uniões do casamento para ele estar plenamente consumado. Aleluia! Remanagashaya lamaster. Então, alguém que se deita com uma mulher, glória a Deus, depois de dizer, eu estou casado com ela. Porquê? Porque me deitei com ela, éramos os 2 solteiros, somos os 2 solteiros e estamos a viver juntos. Não. Repala, isso não é casamento. Sharamandalabaia. A relação íntima não casa ninguém. Tanto é que no Antigo Testamento, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando um homem se deitasse com uma jovem, aleluia, com uma virgem, glória a Deus, Aramaia, Subriacaia, Labastéria, Andalamastéria, quando ele se deitasse com uma virgem, aleluia,
E man, tocou Vanai, teria que pagar uma indemnização ao pai, porque desonrou aquela jovem, desflorou ela. Glória a Deus. Uria talamastéria. E se o pai, aleluia, rebalai, quisesse entregá-la, dá-la, podia-se casar com ela, mas se o pai não quisesse entregar, não se casava. Então, relação íntima, não, sem estar casado pela lei, não define casamento, nem valida nenhum casamento. Então, uma pessoa tem uma relação sexual com outra pessoa, neste caso, um jovem com uma jovem, não os proclama ou declara, não é, casados. Aleluia. Eles tiveram aquela relação. Aleluia. E isso não faz com que eles fiquem casados. Amém? Eles têm que casar pela lei. E diz aqui, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então já vimos, relação sexual não garante que aquelas pessoas, só porque se deitaram juntas, estão casadas. Não, elas têm que casar pela lei. Depois de estar casadas pela lei, aí sim fazem união carnal. Em uma só carne. E consumam também a união física. O casamento tem a união legal e a união carnal, física. Dois em uma só carne. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, olha o que é que Paulo disse, que este evangelho ele não recebeu por homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. E o que é que Paulo está pregando? Vivendo ainda o marido, será chamada de adúltera. Deus vai dizer para ela, tu és uma adúltera, se for de outro homem. Quer dizer, o marido ainda está vivo, ela se divorciou e casou de novo. Deus vai falar para ela, tu és uma adúltera, porque tu largaste o teu primeiro amor e casaste com outro. Mas morto o marido está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Então só, neste caso, só o óbito, só a viuvez faz com que alguém seja livre para casar outra vez. Então só a morte separa um casamento. Mais palavra do apóstolo Paulo, porque Bíblia na testa é bom para os falsos profetas se converter. É Bíblia na testa. 1 Coríntios capítulo 7. Olha aí. Todavia aos casados, dizia Paulo, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não se aparte. Apartar é separar. Porém, se ela se apartar, se ela se separar, que fique sem casar. Manda ficar sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. Então, se a pessoa caiu na asneira de se divorciar, só tem duas alternativas. Ou dois caminhos a seguir. Ou fica sozinha, sem se casar, ou melhor, sem recasar, ou reconcilia com o primeiro marido, se é mulher. Se é homem, é a mesma coisa. Ou fica sem se casar com uma nova mulher, não se recasa, ou reconcilia com o primeiro amor, com a primeira mulher. É a regra, meu irmão. Oh, glória a Deus. E depois no versículo 39, diz algo muito tremendo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, conquanto seja no Senhor. Então não há essa história, mas ela me traiu, eu sou a parte inocente. Nada disso é conversa para boi dormir. Ninguém é inocente no divórcio. Amém? Aleluia. Se o teu irmão pecar contra ti, quantas vezes tu deves perdoar? Perguntou Jesus. Aliás, Pedro perguntou para Jesus, se o meu próximo, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Ai, mas ela me trai todos os dias. Perdoa todos os dias. Laban tocou, perdoa sempre. Porque se tu não perdoares, também os teus pecados não serão perdoados. Aleluia, os limpos de coração verão Deus, mas os sujos de coração verão Satanás lá no inferno. Então isto é doutrina, meu irmão. Doutrina divina, revelada ao apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E quem o revelou foi o próprio Senhor Jesus. Amém? Então isto é só para início de conversa. Amém? Vamos ouvir agora as pérolas da senhora Nadir. Obviamente que eu alterei a voz, que é para não haver problema nenhum. Agora não é a voz dela, isto é uma voz alterada, portanto não é a voz literalmente dela, não tem problema nenhum. Pode-se pôr aqui à vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir. Embora repudiando o divórcio, sabe o que é repúdio? Nojo. Já começa com uma mentira. Embora repudiando o divórcio. O que é repudiar o divórcio, não é? Repudiar
que é repudiar? Ri palabassamaya. Re kamaya praia surya kaya praia surya andalamaya. Orianda labas. Aleluia. Diz que Deus repudia o repúdio, o divórcio. Não, Deus abomina o divórcio. A Nadir diz que é pastora e agora diz que, como pastor da Assembleia de Deus, a consagrou a pastora. E agora diz que Jesus veio ao banheiro, ao WC, à casa de banho. Eu não sei o que é que ela estava lá a fazer, se estava a soltar umas fezes, se estava a urinar, se estava a tomar banho, toda nua, não sei o que é que ela estava lá a fazer. Ou se estava bem vestida apenas orando e meditando no santuário da oração chamado de banheiro, casa de banho. E que Jesus desceu lá e a consagrou a bispa. Então a bispa Nadir tem que estudar a Bíblia, tem que voltar à escola bíblica dominical, mas eu creio que ela nunca teve escola bíblica, porque ela era da IPDA, não tem escola bíblica dominical, não tinha. Depois houve um pastor da Assembleia de Deus que a consagrou, mas ela nunca disse que teve a membrar em nenhuma Assembleia. Foi alguém que sentiu da parte do Deus dela de a consagrar a pastora. Quando não existe pastoras na Bíblia, mas não vou entrar agora nesses méritos. Não existe pastora, muito menos bispa. Não existe. A mulher deve ser submissa ao seu marido em todas as coisas. E não permite que a mulher, aleluia, ensine nem use de autoridade sobre o homem na igreja. Então ela não é pastora, mas pronto, ela diz que a gente faz-se de tolo para ganhar os tolos. Então aqui ela diz logo uma mentira, que Deus repudia o repúdio, ou Deus repudia o divórcio. Mentira, Deus abomina, não repudia. Então ela tem que ir novamente, tem que ler a Bíblia. Como é que alguém diz que é pastor e agora que foi ungida à bispa e não sabe nem o que é que a Bíblia diz? Vamos aqui. Tem que ler a Bíblia. O que é que... em parte alguma da Escritura diz que eu, o Senhor, divorcio o divórcio. Ou repudio o repúdio. Não, eu abomino. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Olha o que é que diz aqui. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia, abomina, detesta. Ele detesta o repúdio. Aleluia. Rebanaga, cheio de divórcio, mano. Rebalai, praia, súrio, codolô. Havia a carta de repúdio. E o repúdio. Manto, glória, praia, súbia, caia. A carta de divórcio e o divórcio, que é a separação. E aquele que encobre com violência a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. É o Yahvat Sebaô. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amém? Então, é bem claro, meu irmão. É bem claro. Deus não repudia o repúdio. Ou não divorcia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Deus odeia, detesta, abomina. Noutras traduções, abomina. Deus, abominação. E de fora ficarão os abomináveis. Apocalipse 21:8. Aleluia. E Apocalipse 21:27. Lá não entrará nada que contamine, nem que diga mentira e que pratique a abominação. Apocalipse 21:27. Então Deus odeia o divórcio. Deus não repudia o repúdio. Amém? Vamos por partes. Depois diz que, e o que é repúdio? É nojo. Ela diz que é nojo. Vamos lá ver se ela acertou. Ela diz que o repúdio é nojo. Vamos lá aqui ver. Pode ser que ela tenha acertado desta vez. Vamos aqui. Vamos aqui ao original. Livro do profeta Malaquias. Será que ela acertou? Se acertou, vamos lhe bater palminhas. Malaquias capítulo 2. Versículo 16. Porque eu, o Senhor Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Amém? Amém? Odiar. Deus odeia, abomina, detesta, por outras palavras, que é um sinónimo. O repúdio. Amém? Então repúdio é nojo, não aleluia. Repúdio é ser posto lá de ser divorciado. Amém? Está aqui no poal, ser divorciado.
Amém? Então o que é repúdio? É nojo? Não. É se divorciar, se separar e manda embora. Vai para lá, tu vais para lá e eu vou para cá. Separação, divórcio, expulsar. Tem aqui vários sentidos. Enviar, esticar, mandar embora, dependendo dos contextos. Não é esta palavra aqui que é a palavra shalach. Palavra shalach, do hebraico. Aqui enviar, esticar, dependendo do contexto. Direcionar, deixar solto, ser enviado, despedir, mandar embora, enviar, entregar, expulsar, brotar, deixar para baixo, brotar, ser mandado embora, ser posto lá, ser divorciado, ser impedido de enviar. Então não tem... Mesmo porque aqui o sentido não é tanto de enviar, é de quê? Mandar embora, se separar, né? Glória a Deus, se despedir, se divorciar. Então, o shalach não tem o sentido de nojo. Nojo, a pessoa quando está com nojo, né? O que é nojo? Vamos lá ver aqui o nojo. Porque este pessoal tem que ir para a escola primária novamente. Acho que tem que estudar novamente. Nojo, significado, que ela usa uma palavra portuguesa. Amém? Nojo significa repugnância, asco, náusea por algo desagradável, sujo ou nojento. Mas também pode significar pesar, luto, tristeza em relação à perca de alguém, ou seja, dependendo do contexto. É uma palavra polissémica em português. Então, o repúdio não é nojo, o repúdio é divórcio. Separação, é mandar embora, despedir. É esse o sentido, o significado da palavra shalach. Amém? Então, é uma Nadir, entre aspas, porque não é minha irmã, é uma herege, mas a senhora Nadir tem que estudar mais. Porque já está dizendo muita asneira aqui. Logo para começar já disse umas asneiras aqui, mas vamos lá continuar. Embora repudiando o divórcio, sabe que é... Olha aí, embora repudiando o divórcio, Deus não repudia o divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus odeia, detesta. Embora repudiando o divórcio, sabe que é repúdio? Nojo. Pronto. Ela criou um novo significado para a palavra shalach. Qual é o significado de nojo? Um significado novo. Então ela é uma herege, está distorcendo a Escritura. Quem é que lhe revelou isto? É Deus que lhe revelou? Deus não vai revelar uma mentira. Mas vamos continuar. Ele é que tira o cônjuge errado. Olha o critério. Ele é que tira o cônjuge errado. Então, se o teu casamento não deu certo, não é? Se houve algum problema, vocês se separaram, divorciaram, foi ele que tirou. Então, por aí, é muito subjetivo. Alguém pode dizer, olha, eu casei com esta mulher, mas eu não me dou muito bem com ela, eu acho que ela é um cônjuge errado, então vou-me divorciar porque Deus vai tirar. Não é Deus, és tu pela carne que vais te divorciar, não é Deus, Deus não tira nada. Não é? A palavra de Deus é uma só. Amém? Porque por este critério é complicado. Há o cônjuge certo e o errado. Alguém pode achar, que a pessoa que, por exemplo, já está casada há 40 ou 50 anos, pode achar, não, este cônjuge é errado. Não, nós às vezes discutimos, ela não me entende, ela não me obedece, ela não é submissa, então é melhor eu me separar, divorciar, porque ela é um cônjuge errado. Agora vou buscar um novo amor, uma novinha de 12, 13, 14, aí já seria a quase pedó, não é? Vai buscar uma novinha de 16, por aí vai. E por aí vai! Quantos não fazem isso? Não, eu me separei, me divorciei porque eu casei com o cônjuge errado e Deus agora, o próprio Deus tirou do meu caminho e agora estou no cônjuge certo. Cuidado com essa história, isso é subjetivo. Não há cônjuge errado nem cônjuge certo. Há um mandamento, uma determinação para todos os homens, quer sejam eles cristãos ou não. Qual é esse mandamento? Vamos novamente ao livro de Gênesis, que diz, capítulo 2. Amém? Glória a Deus. O que é que diz aqui? Aleluia. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, porquanto o homem foi tomada. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe.
Agora repara, Adão não teve um pai terrestre, nem uma mãe terrestre, e apegar-se à sua mulher. Nem a sua mulher teve um pai nem mãe terrestre. E serão ambos uma só carne. Então isto é um mandamento profético para toda a humanidade, independentemente se és cristão, ou se és ateu, ou se és pagão, adoras outros deuses, se és budista, hinduísta, islâmico, espírita, o que fores. Católico, apostólico, romano, és da nova era, és do esoterismo, do ocultismo, és da bruxaria, és da feitiçaria, não importa. Porquanto, então isto aqui é o quê? É algo profético. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Isto é algo para o futuro, não para Adão, porque Adão não deixou pai e mãe. Isto é um mandamento profético que se cumpre em todos os homens. Não diz deixará o homem a sua esposa e os seus filhinhos, a sua primeira família, e unir-se-á a outra mulher. E serão ambos uma só carne, porque aí seriam três numa só carne. Porque ele ainda está ligado e unido à sua primeira esposa, durante todo o tempo em que ela viver. De sorte que será chamado também de um homem adúltero, se vivendo ainda a sua primeira mulher for casada com outra mulher. Ou, aliás, for casado com outra mulher. Assim é que é. Então é bem claro, porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Não diz deixará o homem a sua esposa e os seus filhinhos e apegar-se-á a outra mulher. E serão ambos uma só carne. Não é isso que diz. Diz deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Portanto, ele é solteiro. E apegar-se-á à sua mulher, também solteira, e serão ambos uma só carne. O apóstolo Paulo acrescenta aos solteiros e aos viúvos, que somente está livre para se casar novamente solteiros e viúvos. Perdão, não é para se casar novamente, somente está livre para se casar, né, solteiros e viúvos. O casamento é só para solteiros e viúvos. Divorciado, a pessoa divorciada não ficou solteiro novamente, não é solteiro de novo, não está livre para casar, não é opção para ti que és uma mulher solteira. Um homem divorciado não é opção de casamento. Tu vais te enforcar, tu vais cometer adultério, conforme as palavras de Yeshua, de Jesus. Aleluia. Olha aí, para não ficar nas minhas palavras, então já vimos aqui as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do próprio Deus, não é? Relatadas por Moshe, por Moisés, e agora vamos para as palavras de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. O que é que importa? As palavras de Nadir ou as palavras de Jesus? As revelações extra-bíblicas e antibíblicas ou a maior revelação que é a palavra? Olha aí. 11 ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. 12 é: se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então o segundo casamento é adultério, meu irmão. Uma palavra idêntica em Lucas capítulo 16, versículo 17 e 18. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. 18 qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então tu que vais casar com uma mulher que está divorciada, ela não está livre. Mas o meu pastor disse que ela está livre. O teu pastor é um falso profeta. Tem que nascer de novo, tem que voltar ao primeiro amor. Especialmente se ele for assembleiano. Porque a Assembleia de Deus ao início não permitia o segundo casamento, mas depois aposta toda a fé. E é a maior denominação pentecostal do mundo. E era da sã doutrina. Tinha mais doutrina do que muitas igrejas que agora se dizem conservadoras. Era mais conservadora ainda. Mais rígida. Então é bem claro, o segundo casamento é adultério. Se o homem está divorciado, a mulher que se casar com o divorciado adultera também. É complicado. Amém? Vamos então aqui ouvir o que é que diz a Nadir. Eu prefiro ouvir o que diz a Bíblia, mas pronto, vamos lá ouvir. Ele é que tira o cônjuge errado. Cuidado com este conceito, cônjuge errado. Isto é um conceito subjetivo. Alguém pode achar, alguém que já está casado, teve uma vida inteira casado, já está quase na velhice, já está há 20 ou 30 anos casado, ou 40 anos, e diz,
eu casei com o cônjuge errado, isto não, isto é errado. Não, eu agora vou casar novamente. Deus vai tirar ela do meu caminho e vou casar com outra. Foi Deus quem tirou, quer dizer, a pessoa tomou a iniciativa de se divorciar, mas diz que foi Deus quem tirou. Toma o santo nome de Deus em vão e Deus não terá por inocente aquele dia aquele que o tal fizer. Então tu vês aqui a subjetividade, cônjuge certo, cônjuge errado. Não é isso que Deus determinou. Ele não disse cônjuge certo nem errado, disse qualquer. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Jesus acrescenta, portanto, o que Deus uniu não separa o homem, em Mateus 19. Esse é o casamento divino. Não diz deixará o homem a sua esposa, que era o cônjuge errado, não se davam bem, e os seus filhos, a primeira família, os seus meninos, as suas criancinhas, e se unir-se-á uma outra mulher, uma nova mulher, e serão ambos uma só carne. Não é isso que diz a Bíblia. Diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. E Jesus acrescenta, portanto, o que Deus uniu, não o separa o homem. Isto são palavras de Yeshua. Mas o povo não quer saber das palavras de Jesus. Está lá em Mateus 19. O povo prefere revelamentos. Mateus 19. Recamaia, repanaia. Aleluia. Olha o que é... Massemenevia. Olha o que é que diz aqui. E aconteceu que, concluindo Yeshua estes discursos, Jesus saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Fez grandes curas ali. Então chegaram-se ele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, porquanto deixará o homem, o pai e a mãe, e se unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Ok, ele já respondeu. Repalai, não diz deixará o homem a sua esposa e os seus filhos, e unir-se-á a outra mulher. Não é isso que está escrito. Disseram-lhe eles, porque Moisés mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então, Jesus agora diz, olha, mas o princípio conta. Qual é o princípio? É o livro de Gênesis. No livro de Gênesis está escrito o que é que Deus determinou. Aleluia! Que o casamento é monogâmico, é um só casamento, é heterossexual, um homem para uma mulher, não é homem com homem, nem mulher com mulher, e é vitalício, só a morte dissolve. Este é o casamento que Deus determinou. Mas vamos ouvir agora o que diz aqui a Nádia. Da vida do seu servo e dá o cônjuge certo. Deus vai destruir uma família, vai destruir uma esposa e uns filhos para dar uma nova esposa a um homem e novos filhos. Deus vai destruir um esposo aleluia, para dar um novo esposo à mulher. É isso que Deus faz. Nosso Senhor Deus deste século. Vamos lá continuar. Como foi o caso do Augusto. Que Deus... Como foi o caso do Augusto. O Augusto é o filho da Nádia, para quem não sabe. Obviamente que o Augusto não é este que está aqui. Isto é apenas uma ilustração. Aqui na ilustração está, não é? Porque se Deus, ela diz que Deus revelou o casamento do meu filho Augusto. Qual casamento? O terceiro casamento. Repara, Deus não revelou o primeiro casamento. Deus não revelou o segundo, mas Deus revelou o terceiro. Coisa estranha. Uma revelação já estranha. Aí seriam 4 em uma só carne. Um homem se deitando com 4 mulheres fazendo um autêntico bacanal. Essa história de casar 3 vezes seria um autêntico bacanal. Do Deus Baco, um bacanal. Isso seria um bacanal, meu irmão. Quem quiser estude o que é bacanal. Vá ao dicionário e saber o que é um bacanal. Seria um bacanal. Seriam 4 em uma só carne. Vamos continuar aqui. Que Deus me disse que ele tinha casado com mulheres erradas. Deus disse, olha, o Augusto casou com a mulher errada, eu vou tirá-la do caminho. E ele agora já pode casar segunda, terceira, quarta, quinta vez. Tudo é errado. A primeira era errada, a segunda era errada. Vamos lá continuar. Sim, e que ia tirar da vida dele também, como tirou da minha. Sim. Como tirou
da vida dela. Não é? Porque ela diz aqui na revelação dela que Deus prometeu que me ia dar um esposo. Mas eu é que não quero. Mas não é? Se Deus mandar, por que não? Então, casar outra vez. Na realidade, depois há uma coisa estranha. Ela falou do esposo dela, não é? O pai do Augusto, deve ser o pai dos filhos. Que esse varão, não é? Ela vivia amasiada com ele, vivia amigada. Quando ele morreu, diz lá, o estado civil dele era solteiro. Então ela vivia em pecado. Vivia amasiada com o pai dos filhos. E diz que ele morreu, ficou viúva. Não é? Depois não sei se ela casou outra vez, o segundo saiu de casa, não sei qual é bem a história. Sei que, no primeiro testemunho que ela falou, há muitos anos atrás, não é? Diz que o esposo dela não queria que ela fizesse a obra de Deus, veio com uma história, que havia, não é, esse problema em casa, e que Deus tirou ele do caminho, que Deus o matou. Que Deus matou ele, né, para ela fazer a obra de Deus. E por aí vai. E depois ela apresentou um documento em como esse homem que morreu na certidão de óbito está lá, Estado Civil solteiro. Se o Estado Civil é solteiro e era o suposto marido dela, então ela não era casada, vivia amasiada, vivia em fornicação, vivia em pecado. Será que já fazia a obra em pecado? Será que já era membro da IPDA? A IPDA permitia que uma pessoa amigada vivesse em pecado ou a IPDA não sabia? Não pediu os documentos oficiais do casamento? Não é? Porque ela ainda era da IPDA quando estava com ele. E depois de lá saiu para fundar uma igreja. Portanto, a história está um pouco nebulosa. Mas vamos continuar. Também quero dizer uma experiência que eu tive na festa do casamento dele. Eu vi os anjos servindo frutas nas bandejas. Pronto, ela agora vai contar uma suposta experiência, que é a tal revelação que Deus revelou o casamento, confirmou o casamento, que via anjos servindo frutas e bebidas. Portanto, os anjos desceram do céu, uma comitiva de anjos, com bandejas celestiais, trazendo frutas e bebidas. Vamos lá continuar a ouvir estas pérolas. Também quero dizer uma experiência que eu tive na festa do casamento dele. Eu vi os anjos servindo frutas nas bandejas. Continuando. Eles estavam servindo e o Senhor Deus, o Pai da Glória, me dizia que tinha enviado aqueles anjos ali exclusivamente para servir aquelas frutas naquele banquete que nós oferecemos para a igreja. Pronto, ela está a dizer que os anjos desceram do céu, é uma comitiva de anjos, que desceram exclusivamente só para trazer frutas e bebidas para dar para os convidados. Mas o mais interessante é que ela já estava dando um banquete literal de frutas e bebidas aqui da terra aos convidados. Então ela viu aquele banquete, né, sendo trazido ali pelos anjos, confirmando o terceiro casamento. Quando Jesus disse: qualquer, pois, que largar a sua esposa e casar com outra mulher, adultera contra ela. Não é? E será que os adúlteros entrarão no reino dos céus? Vamos lá ver o que é que dizia Paulo. Porque Paulo diz que o evangelho que ele recebeu, não recebeu de homem algum, mas por divina revelação do Espírito Santo. Será que os recasados entrarão no reino dos céus se não se converter, se não se arrepender, se não largar esse pecado? Não basta confessar, tem que confessar e deixar. Olha o que é que está em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicários, são os amigados, amasiados, aqueles que têm relação íntima antes do casamento, namoro escandaloso, não é? Nem os idólatras, nem os adúlteros. Ou seja, qualquer que largar a sua esposa e casar com outra adultera, contra ela. E se a mulher largar o seu marido, separar do seu marido e casar com outra adultera, também. E qualquer casar com o homem divorciado, adultério. E qualquer casar com uma mulher divorciada, adultério. Então são os recasados também. Inclui os recasados aqui nos adultos. Não é só quem tem amantes. Não
herdarão o reino de Deus. Está bem claro aqui. Mas, para a Nadir, é uma maravilha. Deus não lhe revelou, interessante que Deus não revelou à senhora Nadir, autoproclamada bispa, ungida no banheiro por Jesus, Deus não revelou à autoproclamada bispa o primeiro casamento do Augusto. Não confirmou. Não mandou anjos exclusivos, porque foram exclusivos só para essa ocasião. Nunca antes tinham vindo à Terra, conforme tu vais ver no decorrer da suposta revelação dela. Então, Deus no primeiro casamento não enviou anjos, não confirmou, não revelou. No segundo também não. Mas no terceiro Deus confirma terceiros casamentos. Estava numa precedência bem maligna. E o problema é que tem várias pessoas que a defendem na plataforma e que também vieram com revelações idênticas. Como é o caso da Viviana Silva, também defende, não é, o segundo casamento. Não estou a dizer em todas as ocorrências, em todos os casos. Tem uma exceção para ela, mas ela defende também. E por aí vai. Abre-se uma precedência maligna. E todas elas dizem que são da sã doutrina. São todas amigas e todas se defendem e todas umas às outras e se imitam umas às outras. Não é? Tem aí uma outra também aí de um outro canal que eu também já refutei aqui. Não é? Todas são da sã doutrina. Entre aspas, todas são da santidade corporal, da separação do mundanismo, das vestes santas, cabelo santo, calçado santo, tudo santo. Não é? Não usar joias e tudo isso é bíblico. Porém, a santidade não é só no corpo físico, não é só no cabelo, não é só na roupa, no calçado. A santidade é também nas atitudes. A santidade é no matrimónio, um só matrimónio. Só a morte pode dissolver. Então, se é 2 matrimónios, 3, 4, daqui a pouco está igual o Fábio Júnior e a cantora, acho que é a Gretchen. Daqui a pouco são recordistas de casamentos, casa e descasa. Está igual nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra. Como nos dias que antecediam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Olha, casava hoje, amanhã dava-se em casamento com outra. Não é? Está igual Sodoma e Gomorra. Está igual a Igreja de Jesus Cristo, está igual os dias de Noé. Não é? Está um verdadeiro bacanal. Está um verdadeiro bacanal. Virou bacanal, a igreja virou bacanal. Na mesma igreja chega a estar a primeira esposa de fulano, a segunda com os filhos, a segunda com os filhos e agora está com uma terceira com os filhos. Olha que bacanal. Olha que coisa terrível. Olha que confusão dentro da igreja. Um homem se deitando com 3 mulheres. Vamos lá. Então aqui é bem claro, não herdarão o reino de Deus, mas vamos lá continuar. Glória a Deus. Se ele tivesse em pecado, quem estava lá era o Satanás com seus demônios, não era anjo, não. Continuando. Se ele tivesse em pecado, era o Satanás que estava lá com os demónios. Vamos lá continuando. Porque vocês creem nas revelações da Nadir, então também têm que crer que quem guarda a igreja da Nadir são 2 dragões guardiões, é um unicórnio e um cavalo marinho. Também têm que crer que no batismo da irmã Nadir, entre aspas, da herege Nadir, Deus desceu do céu e se ajoelhou. E ficou ajoelhado, prostrado de frente à pastora Nadir para assistir o batismo da pastora Nadir. E outras aberrações mais, que Jesus desceu de avião, veio de avião do céu e estacionou no parque de estacionamento de um outro batismo, de uns anos a seguir, e por aí vai. E por aí vai, meu irmão. Vira loucura. Então, é loucura. Continuando. Viu? Eu vi foi anjo e frutas inigualáveis. Aqui, olha, eu vi anjos descendo trazendo frutas inigualáveis, ou seja, não existem mais lado nenhum, foi de propósito para o terceiro casamento. Quer dizer, Deus não desceu no primeiro casamento do Augusto, não desceu que os anjos, não mandou os anjos no segundo casamento, mas os anjos desceram exclusivamente no terceiro casamento. E tinha que ser logo do Augusto, tem mais gente aí casando pela primeira vez, que é o verdadeiro casamento, e os anjos não descem com bandejas, mas estes anjos estavam reservados só para esta ocasião, que é uma ocasião muito especial, o terceiro casamento de um varão aqui na Terra. Não me faça rir, não é? Olha que Herodes nem era cristão, era ímpio, e o meu era pagão.
E nem mesmo assim foi poupado pelo profeta João, o Batista, que lhe dizia: Herodes, não te é lícito possuir a Herodias, essa mulher, porque ela é esposa do teu irmão Filipe, porquanto se tinha casado com ela. Ou seja, ela era esposa de um e já estava aqui casando no segundo casamento com Herodes. Então, nem Herodes, sendo ímpio, estando no suposto tempo da ignorância, né, não sabendo que é pecado, mesmo ele não sabendo, é pecado na mesma. O facto de tu não saberes pela Sagrada Escritura que é pecado roubar, roubar não deixa de ser um pecado. Matar, destruir, etc. e tal. Adulterar. Então, meu irmão, é bem claro, a palavra de Deus, nem Herodes, quanto mais o teu filho Augusto, que é conhecedor da Escritura, vai ser poupado naquele dia, se não se converter. Então virou bagunça a igreja. Já não é igreja, isso é bagunça. Virou bagunça. Continuando. Ele foi anjo e frutas inigualáveis. Frutas, bebidas do céu naquelas bandejas. Inigualáveis. Porquê? Porque a Nadir acha que ela é especial. Ela diz que já foi mais de 1000 vezes ao céu e ao inferno. Né? Ela disse que somente superou as idas ao céu e ao inferno dela o Kenzatsu Sushi. Então ela é a mulher que mais vezes viajou ao céu e ao inferno. Então ela é superior ao apóstolo João. Né? Então as visões dela são superiores, porque ela é que vai trazer a nova revelação, a revelação dos últimos dias. E o povo acredita em tudo o que houve. Acredita em tudo o que houve. Então esta mulher se exalta. Tanto é, vocês vejam que a indumentária dela, ela usa um uniforme, isto Deus lhe revelou, e um uniforme de general. General é um cargo masculino. Mas ela quer ser o general de guerra, o varão de guerra. E por aí vai. É a mulher empoderada, a mulher exaltada. Agora já não bastava dizer que era pastora, agora quer ser bispa, diz que foi consagrada no banheiro. E por aí vai. Então, da mesma forma, os anjos nunca haviam descido antes, estes anjos, mas desceram só especialmente para o terceiro casamento, para confirmar, para revelar que aquilo era de Deus, o terceiro casamento do filho dela, Augusto. Vejam que disparate tão grande está sendo ensinado, como se uma revelação fosse mais importante do que aquilo que está escrito, que não é. Porque a maior revelação é a palavra. Se contradizer a palavra, já estou fora. Ele foi anjo e frutas inigualáveis. Frutas, bebidas do céu naquelas bandejas. Vamos aqui. No dia da festa do casamento. Eu via os anjos ali, eu querendo tapar os olhos para ninguém ver, porque eu queria ali chorar, gritar. Para a multidão, eu tive que me conter do que o Senhor estava me mostrando ali dentro. Lá continuando. Vai. Estava emocionada. Me mostrou um anjo exclusivo, designado do céu, exclusivo. Esse anjo foi designado do céu. Nunca tinha vindo à terra. Olha agora. Vejam a insanidade. Deus designou um destes anjos que desceu. Era um anjo exclusivo que nunca antes tinha vindo à terra, mas foi de propósito para confirmar para ela e para toda a gente que aquele terceiro casamento era de Deus. Que Deus estava revelando, confirmando e apoiando e promovendo o terceiro casamento aqui do Augusto. Vejam que disparate. Nunca antes. É tudo coisas mirabolantes, coisas que nunca antes aconteceu, nunca se viu. Né? Porquê? Porque ela tem que ser mais que os outros. Mais usada, né? Mais santa, mais profeta que todo mundo, ver mais coisas que todo mundo. E quando a esmola é muito, o santo deve desconfiar. Há um provérbio português bem antigo, creio que também há no Brasil, quando a esmola for muito, ou quando a esmola é demasiado, quando a toda a hora estão passando revelações e profecias e visões e saindo do corpo e viajando astralmente ao céu, ao inferno e até mesmo ao purgatório, como a Glória Polo, diz que foi arrebatado ao céu e ao inferno e também foi ao purgatório. Quando a esmola é muito, o santo deve desconfiar. A toda a hora estão tendo visões e revelações. Isso é esquisito, isso é estranho. Então essa gente tem mais intimidade com Deus do que Moisés. Moisés, para ouvir Deus falar com ele, para falar com Deus cara a cara, teve de estar lá 40 dias e 40 noites só orando e buscando e jejuando. Estas pessoas, basta acordaram com os cabelos em pé, viram o lobo e ficaram com os cabelos em pé, já Deus está revelando coisas para elas. É complicado. Cuidado com esse pessoal aí que a toda a hora está passando de visões e revelações.
fica de pé atrás, faz prova com Deus, porque isso é estranho demais. Continuando, então já viste aqui, para mim eu considero uma grande heresia, Deus reservar um anjo, fica lá guardado só com uma missão, um anjo exclusivo, nunca antes tinha vindo à Terra. Olha, tu agora vais descer à Terra pela primeira vez só com esta missão, que é uma missão especialíssima, para confirmares o terceiro casamento do, entre aspas, pastor Augusto da Igreja, acho que é Morada de Deus, Pentecostal, qualquer coisa do género, lá de Santo André. Então tu vais lá descer para confirmares o terceiro casamento. Como se isso fosse alguma coisa importante. Para já não é importante e nem é bíblico, é heresia. É antibíblico. Amém? Então, tinha que ser um anjo diferente dos demais. Reservado só para descer ali, para ela ver e para confirmar o terceiro casamento. Continuando aqui. Me mostrou um anjo exclusivo, designado do céu, exclusivo. Esse anjo foi designado do céu. Nunca tinha vindo à terra. Só para servir as frutas no casamento dele. Que babaquice! Os anjos de Deus têm mais que fazer do que estar a vir à terra para servir os convidados com frutas e bebidas de um casamento adúltero. Xarabandalabastéria. De um terceiro casamento. Daqui a uns dias, se houver algum problema, não é? Este foi revelado por Deus, mas daqui a uns dias, se calhar, quem sabe, os outros também foram revelados. Ela não disse, mas quem sabe foram, só que a dada altura já não são. Porque não era a mulher escolhida, não era a mulher certa, era a errada, então agora é certa. Daqui a uns dias pode haver uma chatice, espero que, aliás, eu não espero nada, eu espero sim que ele seja liberto deste terceiro casamento, mas não é? Enquanto há vida à esperança, mas não mando nada, nem tenho nada a ver com isso. Faça o que ele quiser. Mas daqui a uns dias, imaginando que há uma chatice, não é? E que se separa da terceira mulher, depois o que é que ela vai dizer? Já vai reformular, afinal, Deus se enganou, Deus me mentiu. Como? Vai dizer que Deus lhe mentiu, que Deus se enganou? Não, afinal ela não era a mulher certa, não. Parecia ser, mas não era. Agora Deus tem uma nova mulher e vai confirmar o quarto casamento e vai vir uma nova comitiva, desta vez não vai ser com frutas, vai ser com outras coisas, quem sabe com ouro, prata e riquezas, não sei. Então daqui a uns dias, se o Augusto se divorciar desta terceira mulher, não é? Aí ele vai querer, obviamente, porque ele já está nesse espírito, aí vai querer mais uma, vai colecionar esposas. Então aí depois Deus vai dar uma nova revelação e diz, olha, foi Deus quem tirou esta mulher do caminho, porque ela não era a mulher certa. Agora é que é certa, agora sim acertou. Não, Deus falhou na primeira Deus não acertou, Deus errou, na segunda Deus errou também, mas na terceira parecia ser essa, mas Deus errou. Eu afinal fui confundido, afinal aquela visão de anjos descendo com frutas não era bem anjos, era outra coisa. Foi uma ilusão, uma fantasia da minha cabeça, eu me entusiasmei, quem sabe eu fiquei emocionada e tive um delírio, não é? Samaya! E depois vai reformular, olha, afinal Deus errou, Xarabacaia. Não, agora é que é certo. Olha, Deus agora enviou o anjo correto. O anjo correto, agora um anjo lindíssimo, de cabelo longos, louro, bonito. E este anjo é que veio confirmar agora que realmente este quarto casamento é que é o correto. Amém? Estamos apenas hipoteticamente supor, porque pode dar problema este terceiro casamento também, tal como deu os dois anteriores. E quem é que mais sofre no meio disto tudo? São as crianças. Tem a primeira esposa, pois se tem filhos é complicado. Se separa, casa a segunda vez e continua na igreja, e continua de pastor e continua a ministrar, é complicado. A Bíblia diz que o pastor, o presbítero, o bispo, deve ser o marido de uma só mulher. Por outras palavras, que nunca tenha tido outra mulher. Mas este já vai no terceiro. E quem sabe, irá para um quarto, para um quinto, não se sabe. Se calhar vai ultrapassar o recorde de Fábio Júnior. Continuando. Não estou falando isso porque sou mãe dele. Eu estou falando que eu vi. E se eu estiver mentindo aqui,
presenteando ninguém. Eu vi. Bem, ela acredita naquilo que ela fala. O facto dela ver, imaginando que ela está a falar a verdade, ela viu. Mas eu não acredito que isto venha de Deus, porque contraria tudo que Deus revelou na sua Sagrada Escritura. E a maior revelação é o Evangelho. O apóstolo lá diz: o Evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele disse aos casados: Rebanai, falos sabem a lei que a mulher, não sabeis que a mulher está unida e ligada ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver? Aleluia! E está-lhe sujeita pela lei, sorte que será chamada de adúltera se vivendo ainda o seu marido for casada com outro. E depois Paulo também disse: aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porém se ela se separar, que fique então sozinha, sem se recasar, não se case. Ou então que reconcilie com o marido, e o marido não deixa a sua esposa. É este o mandamento. É esta a revelação maior, é esta a palavra. Amém? Vamos continuar aqui. Eu vi. Como que não é de Deus? Como que Deus não aprova? Amém? Olha lá aqui, como é que não é de Deus? Como que Deus não aprova? É mais importante o que ela vê do que o que está escrito. Como que não é de Deus? Como que Deus não aprova? Amém? Então, irmão, cuidado aí com as profetisas da sã doutrina, da internet, que estão anunciando o adultério, que a pessoa pode adulterar, pode largar a esposa e casar com outra, pode entrar no segundo casamento em adultério, porque Deus confirma segundos, terceiros, quartos, quintos, sextos, sétimos casamentos. E por aí vai. É inacreditável o que a gente acabou de ouvir e está refutado pela Bíblia. Então os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Amém? Glória seja dada ao Cordeiro. Vamos ficar aqui agora com uns hinos para a nossa meditação. Agora eu te digo, você, meu amigo, está em perigo de ser condenado. Porque deste jeito Jesus não te quer, com outra mulher você é casado. Você que diz ser casado com essa mulher, você amigou a sua primeira esposa, foi Deus quem te deu e tu abandonou. Por uma ilusão no seu coração, deixou sua esposa com os seus filhinhos para viver com outra mulher. Jesus não te quer vivendo assim. Você que diz ser casado com essa mulher, você amigou a sua primeira esposa, foi Deus quem te deu e tu abandonou. Você promete amar e honrar a jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na hora da alegria ou na bonança? Sim, E você, promete amar e honrar o jovem, mesmo na doença ou na dificuldade, como também na alegria ou na bonança? Sim,
Desde que vocês já cumpriram a lei diante de Deus, eu vos declaro marido e mulher. A caminho da Galileia, por Samaria, Jesus passou. Chegando à beira de um poço com uma mulher, Jesus conversou. Dai-me um pouco desta água, por ser judeu, a água ela negou. E o passado daquela mulher, naquele momento Jesus revelou. Você já teve 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Muita gente amasiadas e ainda dizem ser filhos de Deus. Oh, minha irmã, aonde está o seu esposo? Oh, meu irmão, a sua esposa onde está? Existe hoje muitos lares desmoronados e muita gente ainda quer se divorciar. Foi aprovado a lei do divórcio e no Brasil já legalizou. Há muitos pais abandonando os filhos, esquecendo o primeiro amor. Se você pensa em seu coração de um dia se divorciar, lembre bem o que Deus ajudou. Somente a morte pode separar. Não se esqueça que seus filhinhos estão chorando e perguntando quando é que você vai voltar. Papai! Aceite agora este conselho